Saudações! Hoje vamos falar sobre escapamento esportivo para motos de baixa cilindrada. O que diz a lei brasileira? Ele incomoda? Quais são os prós e quais são os contras? Por que utilizá-lo em sua motocicleta? Quer tirar essa e outras dúvidas? Então confere a vinheta aí! Odiado e amado por muitos, o escapamento esportivo é indiscutivelmente polêmico e desperta dúvidas sobre seu uso, legalidade e também bom senso ou falta dele por quem opta por sua instalação. É importante destacar que existem os dois lados da moeda, são dois pesos e duas medidas. O primeiro é o lado da segurança, pois torna o motociclista audível para o condutor de um carro, já que em todo carro há um ponto cego. E mesmo sem o condutor ver o motociclista, sabe por meio do som do escapamento que há uma moto por perto e pode assim evitar um acidente. E o outro lado e mais polêmico é o do barulho causado pelo escapamento esportivo que incomoda a população, que em alguns casos alega categoricamente que o barulho chega a ser ensurdecedor, principalmente nos casos de escapamento com o cano livre. Só para deixar claro que esse vídeo não é uma defesa do uso do escapamento esportivo, é apenas para tirar dúvidas sobre o uso desse equipamento para motos de baixa cilindrada, observando aí ruído, o que diz a legislação brasileira e também a questão da segurança. Porque se fôssemos falar de escapamento esportivo para motos de alta cilindrada, falaríamos de ronco, estética, potência e por aí vai. Antes de destacar o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, precisamos entender quais são as diferenças entre o escapamento original e o escapamento esportivo. O escapamento original possui abafadores, os chamados silenciadores, que reduzem e muito o som produzido pelo motor, enquanto o escapamento esportivo possui duas modalidades, os que possuem o cano totalmente livre, o que resulta na emissão muito mais veloz de CO2 e, consequentemente, na ampliação do som produzido, e o escapamento que possui o abafador intermediário, também chamado de bojo, como esse conjunto aqui, o que faz com que o som produzido pelo motor seja reduzido e fique semelhante ou pouco acima do original. Outro item que facilita para a redução do som é a flauta, que é conectada à ponteira do escapamento, reduzindo ainda mais o ruído produzido. Para ter ideia, acelerando uma moto 125 ou 250 cilindradas com escapamento original, o ruído produzido varia de 90 a 92 decibéis. Já em motos com a mesma cilindrada, mas com escapamento esportivo e só o cano, o ruído produzido passa para 117 a 119 decibéis. E se você tem curiosidade para saber o ruído produzido por uma moto de 4 cilindros, os chamados 4 canetas tão desejados no universo de duas rodas, usando escapamento só o cano, o ruído produzido passa para 123 decibéis. Lembrando que a literatura médica afirma categoricamente que acima de 85 decibéis o ruído pode ser nocivo, ou seja, prejudicial à audição, dependendo do tempo de exposição a esse ruído. Mas infelizmente ainda existe muita dúvida sobre a legislação e diariamente em todo o país um número absurdo de motos são apreendidas e motoristas multados equivocadamente pelo uso do escapamento esportivo. Contudo, se observarmos o que diz a lei, chegaremos à conclusão que essas multas e apreensões são equivocadas, simplesmente porque não há nenhum texto na lei que diga que é proibido usar escapamento esportivo. Na lei só consta que é proibido modificar as características do veículo e não instalar um escapamento esportivo, porque um escapamento esportivo, desde que não ultrapasse os limites de decibéis estabelecidos, não altera a característica da sua motocicleta, porque ele faz a mesma função do escapamento original, que é nada mais, nada menos que levar os gases produzidos pelo motor para fora de forma contínua e segura. Se ele tem o mesmo papel do escapamento original, não há modificação da característica do veículo, certo? Portanto, nesse caso, você está respeitando a lei. Sendo assim, você pode instalar escapamento esportivo,
desde que respeite as normas vigentes do CONAMA, ABNT e CONTRAN referentes ao limite máximo de emissão de ruído. O que podemos entender é que existe uma espécie de tendência e incentivo à indústria da multa pela má interpretação da lei feita por quem mais deveria entender dela. Vamos ver o que diz a resolução do CONAMA número 52/99 no artigo 5º, seção 1. Abre aspas, os sistemas de escapamento ou parte desses poderão ser substituídos por sistemas similares desde que os novos níveis de ruído não ultrapassem os níveis originalmente obtidos e declarados pelo fabricante do veículo, conforme resolução do CONAMA de 1993 e os estabelecidos na tabela 1, fecha aspas. Galera, e o que diz a tabela 1? Diz claramente que o nível de ruído para motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos semelhantes é de 99 decibéis. Para que o entendimento fique melhor, basta você lembrar que o limite máximo permitido de ruído para motos fabricadas até dezembro de 98 são 99 decibéis. Já motos fabricadas a partir de janeiro de 99, o limite máximo permitido são 3 decibéis acima do limite estabelecido pelo fabricante no manual da moto. Vamos esclarecer mais uma coisa e que você não esqueça disso. Você não pode ser multado tendo como base a alegação de que está com escapamento cujo ruído produzido está acima do limite permitido, tendo como base apenas o ouvido do policial. Para que você seja multado corretamente, é necessário o uso do decibelímetro e o teste ainda precisa ser feito em um ambiente controlado. Não sou eu que estou dizendo isso, é a resolução número 252/99 do CONAMA, que diz que é necessário para multar o ruído seguir as normas da NBR 9714/2000, que diz que para atestar o nível do ruído deve-se utilizar aparelho específico para tal finalidade, ou seja, no caso é o decibelímetro. Só para reforçar ainda mais esse item, lembre do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz, abre aspas, a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do uso de agente da autoridade de trânsito por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível previamente regulamentado pelo CONTRAN. E meu amigo, como nós podemos ver, ouvido não é um aparelho tecnologicamente disponível, mas como é tão difícil entender a interpretação da lei, feita por quem deveria entender dela, deixa quem abordou fazer o procedimento, não assine a multa e recorra. E você tem todos os argumentos para recorrer dessa multa, sabe por quê? Porque nela deve constar que o escapamento está fora dos padrões estabelecidos pela norma, conforme o teste feito com o uso do decibelímetro, e deve ter nela também o número desse decibelímetro que foi previamente aprovado pelo Inmetro. Na sua defesa, você deve alegar que o teste não foi feito com o uso de um decibelímetro, que não há número, que não há nada que comprove que seu escapamento está ou estava fora dos padrões estabelecidos por lei. Recorra em primeira instância. Se o teu pedido for indeferido, recorra na segunda instância e a causa será ganha por você. Claro que pode acontecer de você encontrar um agente da lei que entenda mais de legislação, e ele pode usar aí o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz: nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Mas aí que vem o pulo do gato. A linha seguinte desse mesmo artigo diz em seu parágrafo único: os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruídos previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN. Traduzindo, desde que você respeite os limites de ruído dos quais falamos lá no início do vídeo, não há o que questionar. Claro que não é toda abordagem que o agente da lei está sem um decibelímetro. E se você for flagrado, por exemplo, em uma blitz com escapamento salcano, produzindo um ruído acima do limite permitido, não há nem o que reclamar.
apenas tomar essa multa aí e ver os procedimentos. O que nós temos o pleno direito de contestar é aquela abordagem feita de forma equivocada, usando o ouvido como um aparelho tecnológico. Agora, se a abordagem é feita respeitando tudo que estabelece a legislação, usando o decibelímetro, nós temos que aplaudir essa iniciativa correta. Portanto, no momento da abordagem, mantenha uma postura calma, seja respeitoso, pois infelizmente nós sabemos aí que no nosso país, uma palavra que você fale com um tom um pouquinho mais elevado pode ser interpretada como um desacato. Aí a sua moto é apreendida, você pode ser preso e até você provar que você está correto, a confusão já está feita. Depois de falar tanto em leis, normas, aí você se pergunta, e os fabricantes, como é que ficam nessa história? Meus amigos, os fabricantes não podem se responsabilizar se você tiver problemas com escapamento esportivo, porque não existe nenhum laudo, nenhum documento sobre análise de ruído que tenha valor jurídico, muito menos um selo do Inmetro que ateste aí a emissão de ruído do escapamento esportivo. Assim como os fabricantes também não podem se responsabilizar pela má interpretação da lei feita por quem mais deveria entender dela. O que pode acontecer em alguns casos é o fabricante entregar junto com o escapamento uma cópia do laudo feita por eles e não por um instituto que comprove que o escapamento está dentro das normas que estabelecem os níveis de ruído. Esse laudo tem apenas o peso de certificado de responsabilidade técnica, ou seja, o CRT, porque leva a assinatura dos engenheiros que desenvolveram esse escapamento, mas também isso não tem nenhum valor jurídico. Só os fabricantes das motos são obrigados a ter esse certificado, pois precisam dele para poder ter a liberação de comercialização dessas motos. Espero que eu tenha ajudado você a elucidar algumas das dúvidas sobre o escapamento esportivo para motos de baixa cilindrada. Peço que você curta esse vídeo dando aquele like, se inscreva, comente, participe, não fique apenas na invisibilidade, como se fosse um Big Brother dando aquela espiadinha. E dê suas sugestões sobre os temas que quer ver aqui no canal. Obrigado a todos os inscritos pelo apoio fundamental e até a próxima em mais um vídeo do canal Suave na Pista. E aí, gostou desse vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e dar seu joinha, deixar seu comentário, curtir nossa página no Facebook e seguir nosso Instagram. Muito obrigado por assistir e até a próxima em mais um vídeo do canal Suave na Pista.